Olá, o programa Fechamento de hoje começa assim com vamos dizer assim, uma balada rural, lembrando uma velha frase, que é onde passa um boi, passa uma boiada, e ontem o Congresso, sob o comando do Arthur Lira, passou uma boiada, literalmente, acho que foi talvez a pior noite, o pior dia desses meses do governo Lula. A gente sabe das dificuldades que tem esse governo, da forma como é composto o Congresso, da disposição do Arthur Lira de firmar um poder que ele controlou e conseguiu acumular durante o governo Bolsonaro, mas ontem foi um dia assim, muito peculiar. A gente vou lembrar que alguns pontos que passaram. Primeiro, houve uma aprovação dentro de um MP de um jabutis que facilitam o desmatamento da Mata Atlântica, essa Mata Atlântica que é o bioma mais afetado do país e que, segundo os especialistas ambientalistas, não deve durar muito tempo. Já não duraria muito tempo com as regras atuais. Imagina como seria se essas regras aqui que estão em aprovação no Congresso e na Câmara dos Deputados forem levadas a cabo. A gente teve também a análise da MP, que retira poderes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Vou lembrar só alguns pontos. Por exemplo, retira do meio ambiente, por exemplo, o sistema de informação sobre saneamento, o sistema de gestão de resíduos sólidos, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, a Agência Nacional da Água, o Cadastro Ambiental Rural, o Ministério dos Povos Indígenas, tira a FUNAI, a demarcação de terras indígenas. Para não bastasse, a gente teve ainda esse pedido de urgência para a tramitação do projeto que propõe o tal marco temporal, que é essa invenção criada aí pelos ruralistas de que você só pode pensar em demarcação de terra em áreas ocupadas por indígenas a partir daquela data, ou, na verdade, daquela data retrocedendo da promulgação da Constituição de 1988. Consta também nisso tudo, eu coloco ainda nesse balaio, a aprovação do arcabouço fiscal, com as mudanças que foram feitas. Muita gente comemorou como uma vitória do governo, mas as mudanças também impostas pelo Congresso, embora o governo tenha vendido isso tudo como uma vitória, pioram o arcabouço fiscal, as chances de investimento, ou aproximam o arcabouço fiscal proposto pelo governo do modelo de teto de gastos tão criticado e que engessou tanto o país durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Quer dizer, um dia, vamos dizer assim, que ficará para a história da pior forma possível. Mas antes disso, antes de a gente entrar em todos esses assuntos aqui, a gente vai falar também da CPI do MST, do caso Vini Júnior, do racismo. Temos um convidado, eu vou apresentá-lo daqui a pouco, mas antes eu só queria passar rapidamente aqui a edição da revista dessa semana. O Cacá vai mostrar para a capa aí para a gente está entrando nessa discussão, a gente traz detalhes do que aconteceu dessa ação do TRF4, que sempre foi aliado do Moro e da Força Tarefa da Lava Jato, o TRF4, que faz parte da República de Curitiba, embora fique no Rio Grande do Sul. A gente traz detalhes desse jogo, que é uma tentativa, na verdade, de impedir que as graves acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran tenham continuidade. O Rodrigo Tacla Duran, que, por exemplo, acusa o Moro, o Dallagnol, de cobrarem propina para não indiciar ou para facilitar os acusos de delação premiada de vários dos acusados durante a Operação Lava Jato. A gente também traz aí na revista, como está aí na capa também, essa história do Vini Júnior, do racismo na Espanha, no futebol espanhol, e fala também dessa discussão dentro do governo, dessa briga entre o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, e a Petrobras para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E a matéria feita pelo Carlos Drummond aponta que há outras alternativas à exploração do Rio Amazonas. Então, eu recomendo quem está assistindo que compre a revista, também assine esse canal, acompanhe. É importante que vocês nos ajudem. A Carta Capital quer continuar sendo relevante nesse debate público e, obviamente, precisa do apoio de vocês da forma possível, seja assinando, seja fazendo doação. Aí o Cacá também vai mostrar aí todas as possibilidades que a gente tem para você poder contribuir com a Carta Capital. Bem, para entrar nos assuntos aqui gerais, eu também não vou ficar mais enrolando muito, a gente recebe hoje aqui o deputado Nilton Tato,
do PT de São Paulo, o Nilton, que é integrante da CPI do MST e também coordenador da Frente Ambientalista na Câmara. Deputado, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Sérgio, Fabiola, Maurício, Cacá. Prazer enorme estar aí com vocês aí na Carta Capital. Muito bem, e a gente cumprimento também aqui o Maurício Tuzou e a Fabiola Mendonça, que dividem esse programa comigo e também vão participar dessa roda de conversa com o deputado. Fabiola, Maurício. Boa noite. Boa noite. Deputado, eu começar o seguinte, quer dizer, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação assim, para a gente, o que aconteceu ontem? Quer dizer, o governo e a base governista esperavam que a boiada passasse com tantos bois, e o que se passou no dia de ontem? Já havia um alerta, ou vocês foram, de alguma forma, pegos de surpresa com os acontecimentos das votações de ontem? Parte surpresa, tá? Parte surpresa, mas, de certa forma, coisas que o próprio presidente Lira já vinha anunciando, né, que ia fazer. Então, por exemplo, já faz um bom tempo que ele vem ameaçando colocar em votação, por exemplo, o marco temporal, que é esse projeto que só garante o direito às terras indígenas, às comunidades que estavam no seu território até o dia da promulgação da Constituição atual, da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Quer dizer, aquelas comunidades que foram expulsas de diversas formas, inclusive muitos casos debaixo de bala, não teriam, então, o direito. Isso por quê? Isso porque tem um processo, né, que está em julgamento no STF, e o STF deve retomar o julgamento, né, do marco temporal agora no começo de junho. E como é uma tese que os ruralistas não aceitam de forma nenhuma, aí você tem uma série de fatores, né, de disputas, né, porque na medida em que recria determinados ministérios, né, e restabelece, né, poderes que nós tínhamos antes, né, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, que depois foi desidratado, né? Lembra que o Bolsonaro queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? E com uma pressão muito grande não acabou, mas ele desidratou, de certa forma, do ponto de vista de prerrogativas, né, de poder. Tá? A mesma coisa, nós tínhamos anteriormente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tá? Então ele foi restabelecido agora, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Então, todo o desenho que foi formatado, né, para o poder público, né, para a estrutura de governo, ela dialoga, evidentemente, de acordo com o plano de governo eleito nas eleições. Tá? E aí tem disputas, evidentemente, de interesses e prevaleceu um pouco esses interesses. Evidentemente que você tem outros fatores aí, né, que levam também, né, a decisão. Então, rolou, por exemplo, nos bastidores, no plenário, como uma retaliação o fato da decisão, que vamos comentar também aí, se vocês acharem, a decisão do IBAMA não aprovar, entendeu, a perfuração, os testes, né, de petróleo lá na parte setentrional do Amazonas, lá fora, próximo, lá no Amapá, né, aquilo que poderia ser, pode ser o novo pré-sal. Tá? Então, quer dizer, você tem uma série de fatores que conjugou ontem, no dia que o Lira sentiu que podia fazer a tratorada, né, e tocou adiante. Tá? E também ontem, né, a prorrogação do Programa de Regularização Ambiental, que é um dos instrumentos do Código Florestal, né, que não se implanta, e já está 12 anos aí prorrogando, todo ano prorrogando, e toda vez que tem essa prorrogação, a bancada ruralista tenta desfigurar completamente o Código Florestal. Tá? E aí uma dessas medidas que eles colocaram quando a aprovação na Câmara foi introduzir uma emenda lá, para aquilo que a gente chama de jabuti, que não dialoga, evidentemente, com
o objeto principal da medida, que era só prorrogar o prazo, né, para poder fazer, para que os proprietários façam o seu programa de regularização ambiental, aqueles que estão que não estão de acordo com a lei, né? E ali colocou, então, uma emenda que praticamente acaba com a lei da Mata Atlântica que tem uma lei específica pelo grau de degradação que ela tem. E aí, essa aí foi aprovada, essa emenda na Câmara, foi para o Senado derrubou esse jabuti, e aí, quando o Senado não aprova mesmo o texto que está na Câmara, volta então, para a Câmara, e a Câmara restabelece o texto que a Câmara tinha votado. Então, agora só resta o presidente da República vetar esse jabuti que foi colocado. Então, ontem foi um tratoraço, podemos dizer. Ô, deputado, você está falando que foi um tratoraço, o Sérgio falou que foi um dia histórico, né? Uma derrota grande para o governo, mas uma derrota entre aspas, né? Porque teve participação, inclusive, e apoio, inclusive, de parte da bancada governista, né? O próprio ministro Alexandre Padilha considerou positiva, né, o resultado da MP, do acordo que foi feito. E eu queria lhe ouvir em relação a isso, porque os ambientalistas, né, assim, está sendo muito criticado esse resultado, e os ambientalistas estão dizendo que a boiada continua passando, só que dessa vez é o governo quem está abrindo as porteiras. Queria que você falasse um pouco, né, dessa dificuldade da bancada governista de fazer esse enfrentamento também no Congresso. Fabiola, vamos lá. Por que a declaração do ministro falar que, do ponto de vista do conjunto da obra, é considerado uma vitória, né? Então, quando se avalia o conjunto das mudanças que foram feitas, considerando a estrutura do governo do Bolsonaro, 31 de dezembro, e a nova estrutura proposta, então, na medida provisória, já em andamento, tá? Praticamente o Congresso Nacional aprovou 95%, podemos dizer assim. 5%, né, não aprovou, fez mudanças. E esses 5%, eles estão muito concentrados eu diria, nessa agenda socioambiental, que pega ali do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pega o Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, pega do debate da questão da gestão dos recursos hídricos. Por isso que... E por que isso é complicado? Ele é complicado, eu classifico como uma derrota talvez do cerne do programa de governo do presidente Lula. Lembrando, vamos falar assim, a gente não teve, pelo menos aí nos últimos 40 anos, uma eleição onde a agenda ambiental estava no centro do debate, no pé de igualdade do enfrentamento dos outros grandes problemas que podemos... Da desigualdade. Estou falando do desemprego, a fome, né? Então, era um ganho para a sociedade, um ganho para a humanidade, quando você coloca o debate, né, coloca na centralidade aí o enfrentamento da crise climática. E aí que está o problema, que estas mudanças que foram introduzidas nessa medida provisória, ela afeta aquilo que é o Brasil se preparar para enfrentar os grandes desafios da agenda ambiental, do enfrentamento da crise climática, tá? E, ao mesmo tempo, não é só enfrentar os desafios, é uma agenda que coloca oportunidades para o Brasil, porque o mundo todo precisa trabalhar na perspectiva de gerar emprego, né, justo. Quando a gente fala emprego justo, é emprego de menos emissões de gás de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, mantenha os direitos conquistados dos trabalhadores, historicamente, no âmbito internacional, tá? Então, o Brasil, por exemplo, precisa se reindustrializar. Perdeu muita indústria aí nos últimos 20 anos. Agora, não é a mesma indústria. E talvez o Brasil seja um dos países que tem as melhores condições do mundo todo de ter uma nova indústria, agregar valor em todos os produtos da agropecuária, do aproveitamento da biodiversidade. Percebe? Então, nós temos um potencial muito grande. E aí, estas mudanças é um tiro no pé na perspectiva que o Brasil precisa caminhar para o Brasil fazer a sua lição de casa de enfrentar tanto a desigualdade como também enfrentar a crise climática. Deputado, o senhor está aí na CPI dos atos golpistas, né? O senhor tem muita experiência na Câmara. Qual o diagnóstico que o senhor faz da relação hoje do governo no Congresso, né? O senhor acabou de citar que esse ataque, né, que foi feito, né, nesse dia triste, como bem falou o Sérgio,
ele ataca de frente o programa do governo, né? E a gente viu, deixa eu ver aqui, 372 votos, né, que apoiou o arcabouço, e 324 que aprovou a urgência no marco temporal. Essa é a bancada do governo ou é a bancada do Arthur Lira? Para nós, pareceu claro que é a bancada do Arthur Lira. Como lidar com isso? O governo do presidente Lula vai ser refém até o final? Como lidar com esse problema concreto que se explicitou nesses últimos dias do controle que o Arthur Lira tem sobre a agenda política do país hoje? Então, Maurício, vamos lá. Primeiro fala assim, o Centrão é maioria no Congresso Nacional. A bancada ruralista dentro do Centrão é grande maioria, é hegemônica. A grande liderança desse Centrão é o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Então, a gente precisa ter, né, um pouco esse quadro aí. E quando você trata de temas que envolvem a questão ambiental, a maior parte desses temas trabalha, né, eu diria assim, em divergência com boa parte daquilo que representa o Centrão, ou a maioria dentro do Centrão, que é a bancada ruralista. Então, quando você fala assim, vamos assim, por que de repente o arcabouço fiscal consegue esse número de votos? Ou, né, então, aí você fala assim, ou mesmo, e pode contar aí, para aprovação da medida provisória, se ela ficar nesses termos que foram aprovadas, com ataque a essa agenda ambiental, tá? Provavelmente vai ter esse mesmo número de votos que teve do arcabouço fiscal. Por quê? Porque para dar viabilidade de aprovação, né, na medida provisória da estrutura, aí esta bancada ruralista fala assim, nós queremos que nossos interesses sejam colocados aqui nessa estrutura. As mudanças que tem lá estão relacionadas diretamente a interesses da bancada ruralista. Então, percebe que é esse o jogo, é esse o desafio que está colocado para a gente, porque nós temos esse desenho desse Congresso. Então, toda vez que nós formos debater e aprovar projetos de leis que têm confronto da agenda ambiental, que é oportunidade para o Brasil, que é importante, inclusive, para o agronegócio, para que o Brasil não perca, inclusive, mercado, né? Todo esse debate nós precisamos fazer, mas a grande maioria da bancada ruralista ali não tem essa consciência. Eles têm, na verdade, a cabeça deles é o imediatismo, é o lucro imediato. Tá? Não estão preocupados com aquilo que a própria ciência já está mostrando, que já vem diminuindo a produtividade por causa das mudanças do regime de chuva que tem no sul e no sudeste. Tá? Fora outros fatores, né, de desastres ambientais, secas mais prolongadas. Então, isso, do ponto de vista da política, do funcionamento do Congresso, da aprovação de projetos de interesse do governo, quando você tem uma coisa mais geral de interesse do governo, essa base vai funcionar tranquilamente quando não afeta diretamente o interesse da bancada ruralista. Por isso, a necessidade de ampliar para fora do Congresso Nacional esse debate e envolver cada vez mais a sociedade para acompanhar mais de perto, para a gente, de certa forma, influenciar para dentro do Congresso Nacional as oportunidades que a agenda ambiental coloca para o Brasil. É só a gente ver como é que o Brasil está agora, né, nas relações internacionais. Eu mesmo, como coordenador da Frente Ambientalista, só para dizer para vocês, a semana passada foram 5 agendas com parlamentares de diversos países da Europa e também da própria delegação da Comunidade Europeia. Isso o quê? E, ao mesmo tempo, de outros lugares. Assim está a agenda do próprio governo, o mundo todo procurando o Brasil, por quê? Porque ele voltou à cena do ponto de vista internacional, tá? E dos desafios que no mundo todo está querendo discutir, né, para enfrentar a crise climática, e o Brasil vai ser um celeiro de ideias, não só de oportunidades para o Brasil, mas um celeiro de oportunidade, de experiências para enfrentar esses desafios. E é isso que nós temos. Aliás, deputado, o fato de ter uma energia que é mais limpa do que outros países e ter a Amazônia, esse é o grande trunfo, é o grande ativo que o Brasil tem para se colocar no mundo. Parece que muita gente não atende. Deputado, a gente tem recebido aqui vários comentários, vou ler alguns. Kel Leão, só sei de uma coisa, derrotas nossas. A Jane Camargo, e o Brasil perdeu feio com o desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, e ela pergunta, demérito de quem? A Vera Lúcia Martins,
Em 2026, estaremos nos braços da direita, já que o governo vai entregar bem menos do que prometeu na campanha. E depois aqui tem algumas outras perguntas, eu volto nesse assunto. Depois eu quero fazer uma pergunta aqui, mas antes da gente fazer essa pergunta, eu só queria que a gente assistisse rapidamente um vídeo que, para mim, é muito marcante do dia de ontem. Foi quando o marco temporal foi aprovada a urgência do marco temporal. A gente teve essa reação aí dos deputados ligados à bancada ruralista. O Cacá vai mostrar para a gente. Está encerrada a votação. Sim, 324. Sim. Sim, 324. Não, 131. Uma abstenção. Está aprovado o regime de urgência. Bem, a gente assistiu o vídeo aí. Deputado, eu vou colocar aqui 3 pontos que eu queria que o senhor tentasse responder de uma forma mais sucinta possível sobre em relação aos resultados de ontem. Eu quero, por exemplo, marco temporal. O que o senhor acha que vai acontecer? Lembrando que o Supremo, no dia 7 de junho, retoma o julgamento sobre o marco temporal e o Congresso e a Câmara, a bancada ruralista, está tentando aprovar um projeto que, de alguma forma, neutraliza a decisão do Supremo. O governo hoje disse que não vai recorrer, não vai judicializar. Eu quero saber se o senhor acha que isso já é fava contada, já está perdido. E terceiro, Mata Atlântica, o liberou geral da Mata Atlântica. O que pode acontecer? Então, marco, esplanada, Mata Atlântica. Marco temporal. É bem provável que, de repente, a Câmara aprove. Tá? Mas lembrando que depois tem que passar pelo Senado e que o governo pode vetar e ele, se ser judicializado, o STF não vai aceitar, porque afronta, de fato, um direito originário que está colocado na própria Constituição. Tá? Então, eu falo assim, não tem futuro essa tese do marco temporal se a gente pensar, né, até chegar no Supremo, com certeza vai lá. Mas o governo sabe do quanto que isso é ruim para a imagem. Então, eu acredito e eu espero que vai ter uma presença forte do governo para evitar a aprovação do marco temporal, mesmo considerando aquela a conjuntura que tem, a fotografia que a gente tem do Congresso Nacional. E aí, evidentemente, o que é que a gente conta? A gente conta, evidentemente, com a pressão de fora. Então, esse é um tema sensível e que mobiliza a sociedade brasileira, que mobiliza não só os movimentos, as ONGs, as entidades, eu estou falando academia, artistas e assim por diante. Tá? Então, tem uma chance muito grande de a gente segurar, inclusive, que não seja aprovado na Câmara, mesmo considerando esse quadro aí. A estrutura do governo, esse desmonte, tá? Evidentemente, nós vamos fazer um esforço muito grande até ir para o plenário, que está previsto para ir na terça-feira, tá? Então, você tem ainda na terça-feira e depois, provavelmente, na quarta-feira, já no Senado, tá? Se a gente, por exemplo, coloca uma emenda, a ameaça deles, por exemplo, de colocar uma emenda também que praticamente acaba com o licenciamento ambiental, né? Fazendo com que o licenciamento ambiental, por exemplo, na área da energia, é o Ministério da Minas e Energia que define e assim por diante. Tá? Então, é este jogo que é o complicado lá dentro, e aí, como são vários temas, vários assuntos, fica difícil de você trabalhar isso do ponto de vista da pressão de fora para dentro, porque não é uma pauta, não é um único tema, né? Então, é um conjunto, eu diria assim, como é uma artilharia, para você fazer esse enfrentamento e mobilizar para ter uma pressão, que é importante, é necessário fazer essa pressão para a gente fazer. Mas, então, digo para você assim, é bem provável que a prova do jeito que está ali, né? No Senado a mesma coisa, e aí o governo, evidentemente, fica muito difícil para poder vetar isso, aquilo, entendeu? Dessa estrutura do governo. Tá? Dificilmente
dificilmente, eu estou falando aí uma avaliação minha. Eu gostaria que, de repente, o governo depois, no limite, judicializasse, tá? Mas dificilmente o governo vai fazer na medida em que, entendeu? Você está falando da estrutura, tá? Onde mais de 95% foi aprovado de acordo com o que o governo pediu. A da Mata Atlântica tem, pelo menos já, né, o anúncio desde o início, né, que o governo não se compromete a sancionar aquilo, o Jabuti, que praticamente que autoriza o desmatamento de Mata Atlântica nativa, né, para os empreendimentos, que praticamente acaba com a lei da Mata Atlântica, tá? Então, isso aí pode ser que, de repente, o governo vai vetar. Evidentemente que depois tem a possibilidade do Congresso Nacional, aí é reunião conjunta, Câmara e Senado, derrubar o veto, tá? Mas, pelo menos, aqueles que patrocinaram esta emenda, inclusive de dentro do governo, estou falando lá do Ministério da Minas e Energia, tá? Colocavam que, se por acaso o governo vetasse, não iam trabalhar para derrubar o veto. Então, acredito que o governo vai vetar, já se comprometeu, já tem declarações públicas, né? O ministro Padilha hoje, inclusive, até falou novamente, tá? Que o governo vai vetar, e aí eu acho que depois não vai ter recurso, né, para derrubar o veto. Fabíola, rapidinho, porque tem uma pergunta aqui do Alexandre Maruca. Deputado, não precisa falar dos 95%, mas se puder citar alguns pontos, ele pergunta: gostaria de saber do deputado quais foram as aprovações que corresponderam aos 95% de agenda positiva para o governo ontem. O senhor fala especificamente da MP da Esplanada, da reorganização da Esplanada, não é isso? Sim, lembrando que nós saímos, né, foram criados 12 novos ministérios. Então, você imagina, em todos os ministérios foram refeitos, né, a definição, né, de prerrogativa, de responsabilidade, né, desse conjunto todo de ministérios. Vão pegar aqui todos aqueles conselhos de participação em todas as áreas. Eu vou citar aqui o CONAMA, né, na área de meio ambiente. É um conjunto muito grande, se a gente for dizer. Mas eu volto a dizer, o ataque que foi feito à estrutura, à medida provisória, não é só uma questão de simbolismo. Não é só, por isso que eu não falo que é 5%. Ele é um tiro no pé do ponto de vista das oportunidades que colocam para o Brasil, das oportunidades e os desafios. Então, ele é o cerne daquilo que o Brasil tem de diferencial, né, para os desafios que estão colocados no mundo todo agora, em especial do tema das mudanças climáticas. Deputado, eu queria entrar agora na CPI do MST, né, que ela já nasce bem polêmica, né? A gente tem um presidente que é investigado, né, pelos atos golpistas, um relator que declaradamente é inimigo do MST. A gente viu essa semana, ontem, uma sessão tumultuada, né, ao ponto do presidente fechar o microfone de Samia Bonfim, porque ela citou, né, esse fato dele estar sendo investigado por participar dos atos golpistas. A gente tem aí, então, um combo da extrema-direita e de ruralistas, dominando a CPI do MST, inclusive com maioria, né, entre os membros. Queria saber qual é a estratégia, né, do governo e da oposição, até porque isso também é para atingir o governo Lula, né? Queria saber a estratégia para poder neutralizar isso e, enfim, não atingir o governo e nem o próprio MST, que é um movimento aí que já demonstrou, né, que tem muitas qualidades e segurou a onda, inclusive na pandemia, né, fazendo um trabalho muito interessante combatendo a fome. Fabíola, é importante, inclusive, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí, essa CPI ela foi organizada ali na Frente Parlamentar da Agropecuária, na bancada ruralista. Então, percebe que é interesse direto aí do agronegócio. Ali, a composição dela, bem isso, falou assim, representantes do setor mais atrasado do agronegócio, tá? Eu estou falando que aquele expansionista que invade terra pública, invade terra indígena, território quilombola, né, de uso intensivo da química agrotóxica. Então, vamos pegar aqueles de trabalho escravo, tá?
Então, é só para a gente entender ali. E juntou ali também aquilo que é o mais atrasado da bancada da bala, que todo mundo sabe o significado que é a extrema-direita. Então, por isso que ali é o bolsonarista, é o núcleo do bolsonarismo ali dentro daquela CPI. E aí vai aquilo que eu falei antes, que como é um interesse direto da bancada ruralista, tá? Então ele faz um recorte diferente do ponto dos partidos, inclusive de parte dos partidos que fazem parte da base do governo, dessa base ampla. Então, lá dentro dos partidos, né, nessa CPI, como é para atacar, tá, criminalizar o movimento, que criminalizar a luta pela reforma agrária, que o MST é o principal movimento da luta pela reforma agrária, tá? Então, mas ali está querendo combater o quê? A reforma agrária, quer combater as políticas de apoio à agricultura familiar, tá? Quer combater o governo, quer pegar o presidente Lula naquilo que o Lula quer fazer, que é retomar a reforma agrária, demarcação de terra indígena, território quilombola. Então, é nesse sentido que ele ataca o governo e que tentando criminalizar os movimentos da luta da reforma agrária, em especial o MST, porque não vai só trabalhar em cima do MST. Aí é evidente que o governo tem que fazer esse diálogo, tá? E é isso que nós estamos trabalhando, para chamar a responsabilidade dos partidos políticos que indicaram essas pessoas que representam, né, o agronegócio mais atrasado, tá? De que a CPI precisa debater a reforma agrária, que é necessária no país, né? Que é necessária no país. Então, debater o modelo da agricultura. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora, evidentemente que, se a gente pegar no caso da CPMI, que ela vai fundo para buscar quem é que bancou, quem é que financiou, né, os atos terroristas lá do dia 8, tá? Você, né, e aquilo que já está aparecendo, vão aparecer muita gente do agronegócio, desse agronegócio atrasado, aquele moderno, aquele que está preocupado, inclusive, com as mudanças climáticas, tá? Esses não, você pode ter certeza que não vai ter financiador dos atos terroristas. Então, nós temos, sim, que aproveitar também a própria CPMI, tá? Para mostrar para a sociedade brasileira quem são esses que estão lá na CPI do MST, que querem atacar, né, o movimento, atacar a reforma agrária e atacar o presidente Lula. Em relação às CPIs, né, sobretudo essa do MST, o senhor deixou bem claro como é que está sendo jogado o jogo na Câmara. As CPIs, assim, o comando da CPI está basicamente também determinado pelo presidente Lira. Hoje, né, em relação à CPI do MST, sobretudo, parecia que vai ser realmente um palco para a direita fustigar o governo. Essa vai ser a realidade? A bancada vai ter que lidar com isso? E como lidar com isso? É a primeira pergunta. A segunda, houve no primeiro e segundo governo Lula, né, uma dicotomia muito grande entre o chamava de ala desenvolvimentista do governo com ala ambientalista, né? Isso, em última instância, chegou ao ponto da ministra, né, na época a ministra, hoje de novo Marina Silva, deixar o governo. Tantos anos depois, né, o senhor que milita nessa causa ambiental e é um quadro do partido também, como essa questão está resolvida no PT? Existe realmente, eu estou falando evidentemente dessa questão da Foz do Amazonas, existe hoje em dia no PT ainda visões antagonistas em relação ao que o mundo pede em relação ao ambientalismo e à visão desenvolvimentista, de exploração de petróleo, etc. E qual o papel da Petrobras nesse cenário? Tá, vamos lá. A CPI, evidentemente, a composição dela, né, nós não temos possibilidade de aprovar nada de requerimento. A gente ontem, evidentemente, no diálogo, conseguiu transformar, por exemplo, as convocações do ministro Paulo Teixeira e o ministro Fávaro em convite, tá? Então, só falando assim, mas, de qualquer forma, qualquer coisa que a gente tenta aprovar lá não vai conseguir aprovar. Nós vamos fazer um embate, evidentemente, tá? Sabendo, né? E aí fica muito claro, tá? Que, como aquilo que nós falamos, o presidente Lira é o principal líder do Centrão, tá? E ali ele tem um espaço, ele não queria, por exemplo, a CPMI, tá? Todo mundo sabe a relação dele que tem com o agronegócio, né? Então, eu queria deixar isso quieto, tá? E, de certa forma, é uma parte, podemos dizer assim, que é uma retaliação criar a CPI do MST. Então, nós vamos ter que conviver, confrontar, enfrentar o debate,
né, e ver como é que a gente transforma o debate ali numa agenda positiva, evidentemente com toda a dificuldade pela composição. Se você pegar ali, entendeu? Boa parte deles ali tem uma série de problemas na justiça, né? Mas deputado, o senhor teme, por exemplo, já tiveram outras CPI do MST, sempre com uma ameaça que não dão em nada no fim da conta. O senhor acha que essa pode ser diferente e pode trazer algum tipo de dano que as anteriores não trouxeram? Eu não acredito, Sérgio. Sabe por quê? Eu não acredito. Eu não sei. Estou vendo. Aqui aparece o Sérgio ainda falando, mas não vem a voz. Eu não acredito, porque eles vão querer, evidentemente, fazer palco ali nessa CPI, tá? Trazer uma série de coisas que não deu em nada lá atrás, e aí é uma disputa de narrativa, e por isso nós vamos fazer esse enfrentamento. Vamos fazer esse enfrentamento e mostrar o quanto que é importante a reforma agrária, quanto que é importante, né, tudo aquilo que o próprio MST já vem produzindo, tá? E para enfrentar, eu estou falando para enfrentar desemprego, para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia nos preços dos alimentos, para produzir alimento saudável, né, para enfrentar o modelo da agricultura, por causa das doenças causadas pelos fertilizantes químicos, pelos agrotóxicos. Então, isso aí, nós vamos fazer esse debate e, evidentemente, eu acredito, por exemplo, que lá na frente não vai dar em nada. Mas o relatório, podemos dizer assim, que já está aprovado pela composição, para criminalizar. O que vai ficar de resto depois, né, não vai ter consequência política. Mas só que quem eles arrolam lá dentro, depois tem aqueles problemas, vai para o Ministério Público, que vai levantando, entendeu? Cria um problema que não vai dar em nada no futuro, mas vai encher o saco das pessoas, desculpa a palavra, durante anos. Durante anos, as pessoas, imagina lá, uma liderança de qualquer lugar, vai ter que ficar lá. Eu queria só complementar, porque tem a ver a pergunta que eu vou fazer, só para finalizar, porque esse combo extrema-direita e ruralista, ela está em todos os estados. Então, nas assembleias legislativas de alguns estados, está tendo também esse tipo de reação, diferente de outras CPIs do MST de outras épocas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Assembleia Legislativa vai fazer, está numa ofensiva, não sei se já tem CPI, mas está numa ofensiva grande em relação ao MST. Então, assim, tem essa diferença em relação a outras. Eu queria saber se isso não seria uma disputa política que vai além, né, dessa questão ruralista. Tem as eleições do ano que vem para prefeito, que também pode estar por trás. Como é que o senhor vê isso está se dando no país todo? Essa ofensiva. Sim, Fabíola, onde eles tiverem condições, eles vão fazer isso, eles vão tentar nas assembleias legislativas. Isso é um debate que está colocado para a sociedade. O principal movimento da luta pela reforma agrária é esse modelo, então eles vão fazer esses enfrentamentos em todo lugar. Mas aquilo que a gente está desenhando, fala assim, então a gente está trabalhando nessa perspectiva de derrotá-los politicamente, de disputar, para mostrar para a sociedade a importância da reforma agrária, da mudança do próximo modelo de produção da agricultura, que é importante, inclusive, para o agronegócio, do ponto de vista das divisas, de garantir, entendeu, mercado para o Brasil, né, entendeu, no futuro, tá? Da necessidade de produzir alimentação saudável que chegue na mesa das pessoas. Esse debate, entendeu? Não tem como a gente perder. Eu estou falando, não tem como a gente perder. Então, isso vai ajudar a influenciar, inclusive, aonde eles estão fazendo os enfrentamentos também nos estados. Por isso que nós vamos, sim, trabalhar de forma articulada isso no país inteiro, enfrentando a partir também lá de Brasília. Mas aí, para não perder a pergunta que o Maurício tinha feito, Maurício, eu milito, evidentemente, nesta agenda ambiental há 40 anos, né? Agora estou entrando no terceiro mandato. Eu coordenei a Secretaria de Meio Ambiente do PT e coordenei a elaboração do Programa de Meio Ambiente do governo, agora das eleições, do presidente Lula, tá? Se a gente pegar aqui, sei lá, eu não lembro quando o presidente Lula fez a primeira viagem no exterior, né? Depois que foi libertado, o discurso dele... Imagina vocês assim, o presidente Lula fez um discurso primoroso no Parlamento Europeu,
onde a agenda ambiental está na centralidade. Estou pegando esse como exemplo, o discurso do Lula, para mostrar, se você pegar o programa, aquelas diretrizes do programa que foram lançadas, eu estou falando antes da Marina chegar, inclusive, né, na eleição, tá? Antes de chegar. Pega lá e você vê no conjunto da obra. Não estou falando que tem um tema, uma caixinha de meio ambiente. O meio ambiente entrou na centralidade da necessidade. Que aí, nesse sentido, que, inclusive, a Petrobras, com o presidente Lula, vai voltar a ser uma empresa de energia. Tá? O Brasil não tem as condições de abdicar, neste momento, de usar o combustível fóssil. Estou falando do petróleo. Não tem. Mas o debate da gente fala assim, olha, como é que nós vamos trabalhar a transição energética? Tá? E que vinha fazendo. A Petrobras já tinha se transformado numa empresa de energia. Era ela que financiava projetos de biocombustível, os grandes investimentos em energia eólica, energia solar, tá? E ela tem todo o potencial para fazer isso. Então, estou falando assim, nós vamos ter que abdicar, aí eu estou falando nós enquanto humanidade, e o Brasil também, abdicar de usar o petróleo. Tá? Eu estou falando, a ciência está dizendo que precisa fazer isso. E o Brasil é um dos países, talvez o que tem as melhores condições de fazer essa transição mais rápida do que outros países. Imagina os países da Europa que precisam do carvão, não tem alternativa, não tem onde buscar. Né? Mesmo a China, com toda a dificuldade, a Índia, né? O Brasil tem essas potencialidades. Então, é esse debate que nós queremos fazer, e o PT incorporou esse debate. Evidentemente que nem todo mundo... Eu falo assim, a esquerda está incorporando. Era uma dificuldade muito grande para a esquerda, como todo, incorporar a centralidade da agenda ambiental. Mas hoje está cada vez mais patente e fala assim, ó, não vamos enfrentar desigualdade, vamos construir nenhum outro país, nenhuma outra sociedade, se não tiver agenda ambiental, porque não terá outra sociedade. Agora deputado, assim, para fazer uma pergunta, que realmente vou fazer uma resposta rápida, que o tempo do senhor aqui está acabando, eu imagino que o senhor tem outras coisas para fazer hoje, até mais interessantes, mas só essa. Porque o senhor falou aí de combustível fóssil, o governo hoje, por exemplo, decidiu isentar, reduzir o imposto para automóvel, de novo, numa política, essa altura parece uma política já ultrapassada, ou seja, incentivar a venda e a circulação de mais carros. O que o senhor achou dessa ideia? Eu não gosto da ideia, mas vamos lá, mas eu também não sou daqueles que, de repente, só pode ter acesso a carro quem tem dinheiro, tá? E a gente sabe também que toda a cadeia, né? O que é que nós precisamos fazer? Que esse é o debate que nós estamos fazendo e o governo precisa trazer com seriedade. Vamos incentivar a produção de carros populares, com preço que seja acessível, tá? Mas vamos criar mecanismos, e aí é o debate da reforma tributária que precisamos fazer, criar mecanismos para você produzir carro elétrico barato. Tá? Estou falando, né? Parece uma coisa distante, mas precisamos encarar esse debate. Isso vale para todas as cadeias produtivas. Então, o debate da reforma tributária, nós precisamos enfrentar esse desafio também, porque ele cria as condições de você ir para outro caminho. Mas falar assim, não gosto que, de repente, vai popularizar a venda de carro a combustão. Tá? Isso não é o ideal. Mas, por outro lado, né, fala assim, nós não vamos fazer com que a classe média baixa possa acessar, comprar carro. Tá? Então, esse debate nós precisamos encarar para poder fazer o enfrentamento e aí melhorar a política do ponto de vista da perspectiva ambiental, daquilo que é de inclusivo, né, para as pessoas poderem ter acesso a bens e serviços, né, que facilitam a vida da gente, né, que dá melhor qualidade de vida. Então, mas sempre nessa perspectiva ambiental, e eu quero dizer aqui para vocês, quando eu falei no início da conversa nossa do emprego justo quer dizer o seguinte, é que tem a preocupação ambiental, mas não abdica dos direitos. Porque também você tem ambientalistas que basta esverdear a economia, mas mesmo que passe por cima de direitos dos trabalhadores do ponto de vista da relação capital-trabalho. Não é isso. Como eu ia falar para vocês, não é possível enfrentar desigualdade se não tiver agenda ambiental na centralidade.
E não é possível enfrentar os desafios da agenda ambiental, da crise climática, se a agenda do enfrentamento da desigualdade não estiver no mesmo patamar. Não se resolve uma coisa isolada da outra. Uma depende da outra para a gente resolver. E o Brasil é o país que tem as melhores condições para enfrentar esse desafio. Bem, deputado, eu agradeço bastante a participação. Aqui o deputado Newton Tato, que é coordenador da Frente Ambientalista da Câmara, também integrante da CPI do MST. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, e, obviamente, nessa altura, o que a gente pode desejar é boa sorte nessa jornada. Obrigado, um abraço grande para vocês todos da Carta Capital, Sérgio, Fabíola, Maurício, Cacá, tá? E para todos que acompanham aí. E à disposição sempre. Tamo junto. Um abraço, até mais. Eu vou ler aqui, a Valéria Bordim fez aqui vários comentários, ela hoje está muito editada, eu entendo, Valéria, a situação, vou ler só alguns comentários dela. Ela diz o seguinte: para mim, ontem foi desesperador o que aconteceu no Congresso. Acho que está na hora de juntarmos forças para defender o programa do governo Lula. Pelo que a gente vê, o Lira está se achando o próprio imperador. Ele quer o governo refém do Centrão totalmente. E ela conclui: meu medo é que tudo que de mais atrasado e destrutivo desses últimos 4 anos seja continuado agora no governo Lula, porque essa bancada do terror vai nos enfiar goela abaixo o programa do inominável. Realmente é uma preocupação. A gente teve uma pergunta aqui do Carlos Almeida também, se ele acha que a aprovação do marco, do arcabouço fiscal foi uma vitória do Lula ou se foi uma vitória do Lira. Eu diria assim, que o projeto enviado pelo governo já atendia muito, em grandes aspectos, os interesses não só do Centrão, dos interesses que o Lula defende, mas do mercado financeiro. Ele poderia ter sido um pouco mais ousado. Foi desse jeito, e as mudanças que foram feitas o aproximaram do teto de gastos do governo Temer. Não é a mesma coisa, porque, obviamente, o governo Temer, o teto de gastos congelava os gastos em saúde e educação, ligava isso só à reposição da inflação. O arcabouço fiscal prevê um aumento dos gastos acima da inflação, um mínimo de 0,6%, um máximo de 2,5%, um aumento em relação à arrecadação de até 70%, mas para dar certo, para funcionar, o governo realmente vai ter que conseguir aumentar a arrecadação numa velocidade exponencial que até hoje não se registra no Brasil, na última década. Então, é um desafio muito grande, não será fácil, e, de qualquer forma, o governo está um pouco engessado, assim, aí se aposta também muito na reforma tributária. Eu já disse aqui em outros programas, em outros momentos, que o risco se aprovar uma simplificação dos impostos, a criação do IVA, do imposto de valor agregado, como existe na Europa, que tende a encarecer os serviços, mas barateia a produção, mas que não se corrija os problemas da regressividade do sistema, ou seja, o sistema continuar beneficiando quem ganha mais e punindo quem ganha menos. Porque a reforma fatiada corre esse grande risco, sem contar também que a própria mudança do ICMS, o fim do ICMS para a criação do IVA, já será uma longa discussão, nunca se chega a um acordo, porque os 27 estados têm seus interesses e cada um deles está preocupado, e tudo isso tem que ser unânime. Então, também não será uma tramitação, nem uma aprovação fácil, Carlos Almeida. Então, eu acho que estamos, de novo, numa situação em que, dependendo da conjunção astrológica, né? Ou seja, o mundo vai ter que melhorar, os investimentos vão ter que voltar no Brasil, e você tem um pouco tempo para que isso aconteça. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu queria levantar um outro tema aqui. O Cacá vai mostrar algumas cenas aí dessa história do Vini Júnior. Fabíola, vou começar com você, depois que ele ouviu o Maurício. Acabou tendo a postura do Vini Júnior, acabou levando a própria Liga Espanhola e o próprio Real Madrid, que estava mais reticente, a tomar uma posição mais clara. Mas não foi só o Vini Júnior, o governo brasileiro dessa vez também interferiu. Eu queria saber o que Fabíola e Maurício, vocês acharam dessa postura do governo brasileiro. Agiu corretamente? Era realmente um caso para se trazer para a esfera da diplomacia?
Queria saber como é que vocês... Tanto, primeiro, a declaração do Lula já no Japão, depois a posição de Itamaraty e a posição do Ministério da Justiça, que até falou, e se continuasse, você poderia aplicar a extraterritorialidade, ou seja, se algum dirigente da Liga Espanhola pisasse no Brasil, poderia ser preso, como, aliás, a Espanha fez no caso do Pinochet, jogou o Pinochet à revelia na Espanha, e se o Pinochet pisasse lá, seria preso. Fabíola e Maurício. Então, eu acho que o governo ele foi muito bem, né, em ter agido rápido, inclusive, no mesmo dia, lá no Japão ainda, Lula, numa entrevista coletiva, abriu uma entrevista falando sobre isso. E, assim, não só por ser um brasileiro que está, né, em questão, mas pelo tema do racismo, né? Eu acho que o Brasil, o conjunto, né, dos ministros, né, a Aniele Franco, você falou o Flávio Dino, teve uma repercussão muito grande e, a partir daí, teve uma repercussão mundial, né? Porque, até então, a própria Liga, os clubes europeus, o governo espanhol, né? O governo espanhol estava calado, né? Ninguém... Foi a partir da repercussão, né, que teve toda essa reação. E, mais do que o governo, de a gente destacar a coragem do Vinícius Júnior, né? Eu acho que... Eu não entendo muito de futebol, vocês sabem, né? Mas esse assunto eu acompanhei um pouco, porque envolve a questão do racismo, e ele é apontado como o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo hoje. Então, é um menino, né? um jovem, que vai ficar na história do futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo também, por ter tido a coragem de enfrentar toda uma estrutura, né, racista, de supremacia que tem no mundo todo, mas, sobretudo, ali na Europa, na Espanha. Então, assim, eu acho que o governo agiu muito bem, inclusive foi a partir da ação do governo que o Ministério Público da Espanha vai investigar esse caso. Então, eu acho que foi um ponto positivo para o governo. Sérgio, eu concordo completamente com a Fabíola. Eu acho que a diplomacia brasileira, lá em Hiroshima, ela fez um golaço à la Vini Júnior, né? Agora, vocês acham, voltando aqui ao tema da aprovação, falando rapidamente do Javier Tebas, ele é o mais impressionante também, que, obviamente, ele foi ligado, ele é não só ligado ao Vox, como ele participou de uma espécie de milícia franquista que torturava durante a ditadura. E já em outros momentos se orgulhar daquele momento e dizer que as pessoas não entendem o que tinha acontecido. O Javier Tebas, ele nasceu na Costa Rica, e ele defende os valores da Espanha. Uma espécie de careca do ABC, né? Dos neonazistas da Bolívia, que existem, né? Obviamente, se o nazismo existisse, o Tebas e triunfasse no mundo, o Tebas, em algum momento, não no início, mas em algum momento, obviamente, seria levado à Câmara de Gás, porque ele não corresponde assim, ao padrão que o nazismo exige. Né? Ele não tem o olho, não é branco, não tem olho azul ou verde, e não é louro. Então, são essas coisas que acontecem aí no movimento do racismo, que, obviamente, a gente sabe que tem acontecido no Brasil, jogadores, e aqui no entorno, jogadores do Santos ontem reclamaram de também terem sido xingados de macaco no jogo na Libertadores. É uma praga que precisa ser combatida no mundo inteiro, mas a gente não pode esquecer que nós aqui também somos campeões do racismo. Não queria voltar ao tema da votação de ontem, porque a gente acabou não falando com o deputado, mas aqui na prévia, antes do programa começar, eu tinha perguntado ao deputado se ele achava que essa ação do Arthur Lira ia ficar restrita só a esses temas de interesse da bancada ruralista, ou se Arthur Lira está sinalizando que ele pretende continuar com o mesmo poder que tinha no governo Bolsonaro. Aliás, várias perguntas aqui também, vários comentários têm a ver com isso. Fabíola e Maurício, começando pela Fabíola, você acha que é bom o governo colocar as barbas de molho, que outras derrotas virão? Vou lembrar que antes do dia de ontem, do fatídico dia de ontem, da boiada, a gente teve, por exemplo, o Congresso e a Câmara derrubando, a Câmara, na verdade, não o Senado, derrubando os vetos que o presidente Lula tinha feito no marco do saneamento. Mudava algumas regras, eles vetaram, agora está no Senado para ver se o Senado reverte. Também já sinalizou que o propósito do ministro Fernando Haddad de
rever a composição do CARF. O CARF é aquele conselho que analisa as multas aplicadas para sonegadores e que favorece, em geral, os sonegadores, também não deve ser mudado. Então, assim, tem uma agenda do governo Lula que claramente está sendo barrada no Congresso. Vocês acham que o risco do governo Lula realmente conseguir só a migalha, ou seja, eu estou chamando de migalha porque é dentro de todos os seus projetos, ficar apenas com 2 pontos, que é a possibilidade de reajustar o salário mínimo e de reajustar o Bolsa Família à margem do arcabouço fiscal, o risco de ser derrotado em toda a sua outra agenda, que é uma agenda de retomada do Brasil, de reconstrução do Brasil. Fabíola, Maurício. É bom a gente tratar desse tema. Eu vou retomar a campanha ainda eleitoral, né? Que eu lembro que na campanha Lula dizia: não basta eleger o presidente da República, é preciso fazer um congresso, né, majoritariamente progressista para que me ajude a governar. E ele dizia isso prevendo o que aconteceu, né? Ele, de fato, se elegeu, mas o Congresso não foi um Congresso progressista. Então, ele já imaginava que ia encontrar muita dificuldade, e está encontrando. Arthur Lira, o modus operandi dele é a chantagem, né? Isso foi... Ele governou no governo Bolsonaro, quem mandava era ele, e ele quer continuar fazendo isso, né? Então, o governo Lula tem uma base muito frágil, né? Arthur Lira, está na chantagem, né? Diferente dos outros governos de Lula, que ele tinha uma base, que ele conseguia negociar, ele está enfrentando agora um Congresso totalmente diferente. Então, não sei exatamente por que Lula não está dentro, tentando, porque Lula é um político muito hábil, muito experiente, ele poderia, enfim, está tentando destravar, né, e conseguir atuar nesse Congresso mesmo com essa base frágil. E Lira manda recado todo dia, né? Ele diz que o protagonismo hoje é do Congresso Nacional, que hoje o Congresso Nacional está mais qualificado, né? Não sei qual é o conceito qualificado dele. Ele diz que é um Congresso liberal e conservador e o governo tem que aceitar isso. Então, o Arthur Lira, ele é um Eduardo Cunha mais sofisticado, entre aspas, né, digamos assim, porque ele é mais hábil, ele é mais inteligente, ele é mais articulado. Eu não sei se isso está encurralando o governo, emparedando o governo, que o governo não consegue avançar dentro do Congresso. Agora, eu acho que Lula tem, sim, capacidade de mudar esse quadro, porque é um político muito experiente, muito hábil, e precisa ir para dentro do Congresso neutralizar, né, essa fragilidade que ele tem. Agora, Maurício, a gente queria só complementar para passar para você que está tendo muita reclamação em relação à articulação política do governo e muitas críticas, inclusive, ao ministro Alexandre Padilha. Você acha que são justas essas críticas? Sérgio, o ministro Alexandre Padilha, né, eu conheço há bastante tempo, desde o movimento estudantil, ele sempre foi um articulador político muito hábil, né? Eu acho que ele tem todas as condições de fazer o trabalho que precisa ser feito na articulação do governo. O problema é que a realidade hoje é muito diferente, né? Muito diferente tanto do primeiro governo do Lula, quanto do segundo, quanto do primeiro governo Dilma. E a gente vê hoje o Congresso, né, por conta dessa meia sola, né, que foi feita para tentar consertar essa questão do orçamento secreto, né? Houve um acordo, né, que passou lá pelaquela PEC antes do Lula assumir, para poder garantir o pagamento do Bolsa Família, né, PEC da transição. O fato é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje, ele tem um domínio muito grande, né, por conta do controle que os deputados têm sobre a distribuição de verbas via emendas. Ele deixa claro a todo momento que aquele esquema antigo que os ministérios controlavam bancadas e a partir dos ministérios se irrigavam recursos não existe mais, isso é um fato. E como a Fabíola falou muito bem, né, eu vi uma entrevista dele para a Globo News, que o presidente Lira beira o escárnio em relação ao governo. Essa que é a realidade. Com a elegância que ele tem, como a Fabíola falou bem, né, com a educação que ele tem, mas ele deixa bem claro que o governo hoje não tem condições de pautar o que quer que seja que não tenha um acordo dele. Ou seja, é uma situação muito difícil. Eu acho que a entrevista do deputado Tato para a gente agora há pouco foi muito esclarecedora, né? A gente vê um deputado experiente como o Nilton Tato, nas palavras dele, que a situação está difícil no Congresso. É um jogo que está sendo jogado. O governo conta muito hoje com o Senado, com o Judiciário, para poder reverter algumas coisas. Algumas darão, outras não darão para ser revertidas. Vai ser um governo de disputa, e a questão que fica, Sérgio, independente da articulação com o país,
Congresso, o problema tem que estar em situações, com certeza que o presidente Lula, embora ele não seja necessariamente um ambientalista, né, de carteirinha, ele tem hoje uma posição que é discordante dessa de desmontar dessa forma que foi desmontado o Ministério do Meio Ambiente, assim como os povos indígenas e também o MDA. Ou seja, vai ser uma disputa que vai ser acentuada aqui para frente. A gente viu agora uma das últimas notícias, vou te passar já a bola, assim, uma das últimas notícias que entrou no nosso site agora foi que o presidente Lula falou que começou o jogo. Agora começou o jogo. Eu espero que sim. Eu espero que aquele velho Lula que a gente conhece entre em campo para poder tentar articular melhor, auxiliando o Padilha e outros, né, os ministros também, nesse jogo, aí, nessa batalha com a Arthur Lira. Isso está acontecendo no momento no país. Eu acho que das tarefas que o governo vai ter que conseguir fazer nos próximos dias é, inclusive, convencer a comunidade internacional que estava tão entusiasmada com os compromissos ambientais assumidos no Brasil, de que isso não tem nada a ver com o governo em si, mas com o Congresso, e que isso talvez possa ser, de alguma forma, revertido. Vai ter que conseguir manter essa confiança, porque, de forma geral, as críticas até agora das ONGs, dos movimentos ambientalistas, têm sido muito duras. E o governo também agora precisa também pensar realmente em começar o jogo, porque, obviamente, tem que se aproveitar das situações, as viagens internacionais do Lula, as investigações contra o Bolsonaro, a CPMI do 8 de janeiro, mas esse jogo, que é um pouco do jogo, o próprio caso do Vini Júnior, esse jogo que é um pouco para a plateia, para animar um pouco a base, ele tem um tempo de validade, porque daqui a pouco, ou não, já é o momento de entregar, mas cada vez mais será mais premente entregar o que se prometeu, que é uma vida melhor, crescimento, geração de emprego para a maioria dos brasileiros. Esse é o grande desafio, e o Arthur Lira claramente joga contra esse interesse, ou joga pelo menos contra a agenda de inclusão social que o governo pretende fazer, e esse é o grande desafio que teremos pela frente. Maurício, Fabiola, agradeço a participação. Queria lembrar quem nos acompanha até agora, obviamente, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, confiar nas nossas opiniões, nas nossas análises. Lembrando que, por favor, assinem a revista, contribuam, assinem o canal, distribuam os conteúdos. Quanto mais a gente puder, alcance a gente tiver, mais relevante a gente vai ser no debate e mais a gente vai contribuir para a diversificação aí da opinião pública e dos meios de comunicação no Brasil. Então, até a próxima, Fabiola e Maurício. Bom final de semana. Eu entendo que foi uma semana muito difícil, mas o que a gente pode fazer? Eu vou fazer o que eu sempre faço, que é, assim que puder, não hoje, mas amanhã, no final do dia, tomar uma, né, para ver se alivia. Mas cada um faz o que quiser. E eu só farei isso. Maurício, Fabiola, pessoal, até já.